Dessa vez, trataremos de um texto bastante comentado de Freud, Inibição, Sintoma e Ansiedade. Ou melhor, dependendo da tradução, inibição, sintoma e angústia. Mais à frente explicaremos a diferença entre ansiedade e angústia. Muito bem, Freud desenvolve esse texto no ano de 1926, como eu disse, e ele estava às voltas com as questões metapsicológicas e principalmente com uma questão clássica de tentar demonstrar ao mundo como a sua obra estava se estruturando, enfim. Freud estava muito preocupado com a coerência interna de sua obra. Então, nesse sentido, ele divide esse texto em 3 grandes tópicos, mas que dinamicamente eles se organizam e eles se anelam, ou seja, não é à toa que o título é Inibições, Sintoma e Angústia, ou Inibições, Sintoma e Ansiedade. Pois bem, falaremos um pouquinho da inibição. Freud classifica a inibição como uma disfunção do ego, ou seja, como se o ego, a partir do momento que estivesse tomado pela inibição, não conseguisse exercer suas funções a contento. Por exemplo, Freud nomeia algumas inibições. A inibição intelectual. O sujeito não consegue aprender, não consegue se envolver com atividades que exijam do seu intelecto. Ele se inibe intelectualmente. Outra clássica, a inibição sexual. Por exemplo, o sujeito não consegue ter uma vida sexual ou uma vida prazerosa ativa e principalmente fluida. O sujeito tem inibições, tem ataques de timidez, ou enfim, o sujeito se retrai muito e em casos extremos o sujeito não consegue nem ao menos sair de casa. Outra inibição que Freud cita, a inibição da locomoção, a inibição do movimento, na qual o sujeito em alguns casos não consegue nem se movimentar. Eu ousaria dizer que, por exemplo, nos dias de hoje as pessoas que não conseguem sair de casa, ou mais ainda, em alguns casos até as pessoas que não conseguem dirigir um carro, tirar uma carteira de motorista, adquirir um carro, enfim, e poder dirigir esse carro livremente. Essa inibição, ela tem um fundo interessante, né? Você teria mais liberdade e talvez pudesse ir atrás de coisas que você deseja, ou seja, a inibição tem uma função específica nessa disfunção. Uma outra função que o Freud aponta como capenga é a inibição alimentar, inibição na nutrição, mas que Freud, vamos dizer assim, Freud distingue porque ele acha que se trata de casos de psicose, por exemplo, da pessoa não comer por achar que a comida está envenenada. Eu talvez ousaria dizer que possa haver alguma relação com a anorexia, como é comum nos dias de hoje. Pois bem, essas 4 inibições são apenas exemplos clássicos de tipos clínicos que encontramos no consultório. Conforme a análise caminha, a tendência é que essa inibição vá refreando. Pois bem, agora a outra parte do texto, a parte do sintoma. Freud sempre deixou claro, mesmo antes desses textos, que a psicanálise trata de um jogo de forças que ocorre dentro do indivíduo, ou seja, tem ambiguidades, tem divisões, tem também dubiedades, portanto, o sujeito pode querer algo e não querer, se autorizar a ter algo e não se autorizar a ter algo, ir atrás de alguma coisa muito importante ou não ir atrás de alguma coisa muito importante. Exemplos básicos, o sujeito de alguma maneira inventa um sintoma que seria uma satisfação substitutiva, ou seja, um compromisso, uma solução de compromisso entre essas duas forças que o mantém fixado. Ou seja, o sintoma é algo da ordem de uma criatividade, mas também algo da ordem de uma pobreza de recursos. E por fim, a angústia. Freud aponta que a angústia não é da ordem de uma patologia, mas sim um sinal fortíssimo de perigo de que algo está para ocorrer. É importante afirmar, importante deixar claro para quem está assistindo esse vídeo, que Freud articula sintoma e angústia, e por sua vez inibição também, como se elas estivessem numa trilha, ou seja, uma estivesse a serviço da outra, ou seja, o sintoma pode favorecer o encobrimento de uma angústia e a inibição pode evitar ou até mesmo precipitar um sintoma. Há uma ligação intrínseca. Essa é a grande particularidade desse texto e que vale a pena o leitor se desdobrar sem pressa num texto como esse, um texto clássico, um texto longo, mas que explica muito de um sofrimento que não é da ordem de um mero comportamento.
é um complexo que diz da ordem da existência do sujeito. Portanto, uma questão existencial que, obviamente, necessita não apenas de um tratamento analítico profundo, mas de um tratamento analítico que chegue às causas dessa dinâmica tão particular que, por sua vez, é tão humana. Sendo assim, esse é um texto clássico para quem deseja se aprofundar na metapsicologia freudiana.